Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E você que é profissional de vendas, representante e gestores, você está no lugar certo. Hoje temos um bate-papo super interessante com o meu amigo Renato Serafim, mais uma vez aqui no AgroPro, para a gente discutir aqui os segredos para superar metas de vendas. Então, para isso, seja muito bem-vindo, Renato, ao AgroPro mais uma vez. Olá, Leonardo, tudo bem? Tudo bom, cara? Muito bom estar aqui com vocês, principalmente com a sua audiência aí, nesses agrônomos que fazem o agronegócio ser cada vez mais pujante. E vamos falar hoje sobre vendas, né? Sei que não está um momento fácil, né? O agricultor está receoso, o agricultor está tomando todo o cuidado possível de uma safra que vai ser difícil, mas estamos aqui para ajudar eles e conversar um pouco sobre essa arte, né? Essa arte de vender. Mas mais no nosso caso é a arte de atender, né? Nós não somos vendedores, nós somos consultores de negócio. Nós temos que fazer o nosso agricultor ganhar dinheiro, nós temos que fazer o agricultor produzir bem, nós temos que o agricultor ter menos risco possível e nós temos que ajudar o agricultor para vender, né, a soja, o milho, a batata, o tomate no momento certo. Então vamos nesses 15, 20 minutos aí, vamos discorrer um pouco sobre isso. Maravilha, Renato. E assim, na sua visão, né, quais são os principais pontos que o profissional de vendas precisa ter atenção para que ele tenha performance, né, tenha clientes satisfeitos, né, tem algumas coisas assim bem importantes, pilares, né, direcionamento bem importante para que ele consiga atingir esse tipo de resultado. Então, quais são, assim, na sua visão, de uma forma bem simples, bem direta, esses segredos para atingir resultados com maestria? Sim, como eu te disse, cara, eu acredito muito que nós, né, agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários, zootecnistas, nós somos solucionadores de problemas. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é um planejamento bem feito. Então, nós precisamos conhecer a nossa área de atuação. Então, aquela receitinha básica, né, que é o IDIP, né, que é identificar, diferenciar, interagir e personalizar, para mim faz parte do planejamento estratégico de todo vendedor. Então, vamos identificar quais os nossos clientes. Quem que é a nossa carteira de cliente? Quem que é os nossos clientes? Quem são os nossos clientes mais importantes? Quem são os clientes que eu tenho que diferenciar o atendimento? Eu sempre digo que agricultor tem 4 tipos de agricultores. Nós temos o agricultor que gosta de inovação, que gosta de tecnologia, nós temos o agricultor que gosta de preço, nós temos o agricultor que gosta de conveniência e nós temos o agricultor que gosta de relacionamento. Na nossa maneira de fazer negócio, como que nós estamos interagindo para ele? Não adianta você fazer um dia de campo, levar uma tecnologia para aquele agricultor que só quer preço. Então, identificamos nossos clientes, diferenciamos os nossos clientes, criamos maneiras de interagir com os nossos clientes. Quem que é o cara que você tem que fazer as 12 visitas na safra? Quem que é o cara que você tem que fazer as 6 visitas na safra? Quem que é o cara que você só vai telefonar para ele ou mandar um WhatsApp? Você tem que fazer essa diferenciação. E depois personalizar, né? Atender ele da melhor maneira possível. E eu vejo muito que a gente hoje, que eu estou vendo com maior dificuldade, é esse planejamento do vendedor. Eu vejo muitos vendedores na segunda-feira, cara, saindo sem rumo, sem beira, né? Sem eira, para sair batendo porteira ainda. Não dá mais para um cara que nem nós, que vendemos tecnologia, que vendemos consultoria, fazer isso. Nós temos que ter planejamento. O Leonardo tem que saber que toda quarta-feira, às 10 horas, eu vou estar na fazenda dele fazendo assistência para ele. O Leonardo estando ou não estando, eu tenho que ir lá fazer o meu trabalho. E como que o Leonardo vai saber que o meu trabalho é aquele? Hoje tem várias maneiras de comunicar ao Leonardo do que eu estou fazendo, como que eu faço recomendação. Então vamos deixar de ser vendedor para nós sermos solucionadores de problemas. Nós estamos lá para ajudar o agricultor. E aquela dor que todo agricultor tem. São 4 dores que o agricultor tem. O que nós vamos fazer para ajudar o agricultor a produzir mais? O que nós vamos fazer para ajudar o agricultor a ter mais rentabilidade? O que nós vamos fazer para o agricultor reduzir os riscos dele? Porque o agricultor é um tomador
de risco, e o que nós vamos fazer para ajudar o agricultor a vender, a travar a soja, o milho dele ou outra commodity no menor tempo possível. Né? Então, acho que esse para mim, é a receita do sucesso. É planejamento, conhecimento da área e conhecimento dos seus clientes. Muito bom, Renato. Esse norte, ele é muito claro, muito claro. Né? E assim, você trouxe no início da sua fala, né, o identificar o perfil do cliente, né? E muitas das vezes o profissional, né, ele está muito focado na venda, né? E assim, e para a gente atender melhor os nossos clientes, a gente precisa conhecer ele. Então, assim, na sua visão, qual que é o nível da importância de conhecer e entender o cliente para que esse planejamento estratégico do vendedor, do profissional de vendas, seja efetivo e assertivo? Não, perfeito, Leonardo. Acho que o planejamento principal está no fato de você conhecer o seu cliente, né? Então, por isso que eu gosto muito de agrônomos que já estão há muito tempo no relacionamento com o cliente, que conhecem safras passadas, que conhecem onde o cliente teve mais dificuldade, que conhecem onde o cliente tem que resolver as suas dores. Então, o conhecimento é o principal. O que nós vemos, né, muito do que nós estamos passando, né, de muito dessa turbulência foi uma onda muito grande de empresas para novas áreas, onde essas empresas não conheciam o cliente, não sabiam o histórico do cliente, não sabiam as dores que o cliente tinha. E o que aconteceu? Cara, começou a se abrir uma carteira para todo mundo, começou a facilitar crédito para todos os agricultores. Por quê? Porque faltou esse conhecimento. Então, o papel nosso como solucionador de problema, principalmente, cara, é conhecer o cliente. Todo mundo aqui, acho que teve né? Principalmente pediatra, né? Então você vê pediatra, o quanto nós somos fiéis ao pediatra, porque o pediatra cuida do nosso bem mais precioso. No caso do agrônomo, cara, nós cuidamos também do segundo bem mais precioso do agricultor, que depois dos filhos é a terra que ele tem. Quanto que nós estamos ajudando ele a cuidar disso? E para fazer isso, precisa desse cuidado, precisa conhecer, precisa saber o perfil desse agricultor, precisa saber esse perfil desse agricultor, esse cara, se ele gosta mais de tecnologia, de produtos de marca, ou se ele gosta mais de genéricos, se ele gosta de ir em eventos ou não. Quantas vezes nós fazemos eventos e nós levamos nos eventos agricultores com diferentes perfis? Tem agricultor que vai em evento, cara, que não é para ele estar em evento. Né? Ele não é um cara de relacionamento. No nosso meio, nós fazemos muito pescarias, né? Visitas às fábricas, visitas a centros técnicos. Cara, mas quem que você está levando ali? Então, se você não conhecer o perfil do seu agricultor, cara, não cabe. Eu lembro que eu tinha um pediatra que eu ia na casa da minha filha, ele tinha um caderninho só da minha filha. Então, ele tinha vários cadernos lá de cada um dos pacientes dele. Cara, qual é o nosso caderninho que nós temos dos agricultores hoje, né? Os grandes exemplos de relacionamento, eu lembro do pediatra, eu lembro daquelas mercearias antigas, né, onde eu ia comprar o pão, o leite da minha mãe, e o cara tinha uma cadernetinha que sabia tudo o que comprava, o que não comprava. Cara, nós precisamos voltar ao básico. Né? Às vezes nós queremos inovar tanto no relacionamento, inovar tanto nas coisas que levamos para o agricultor, e estamos deixando de fazer coisas simples, que é escutar, que é empatia, que é entender a dor dele. Às vezes nós estamos lá só querendo enfiar produto, socar produto nele, e ele não precisa do produto naquela hora, porque ele está precisando de outra solução. Então nós temos que nos colocar no papel de técnicos, de solucionadores de problemas. Eu sempre digo hoje, Leonardo, eu falo assim, o agrônomo ele tem que ser o tradutor das tecnologias. Nós temos que ser o tradutor das tecnologias. Toda a tecnologia que está chegando, cara, nós temos que pegar essa tecnologia e simplificar o entendimento para o agricultor. Quantos de nós estamos fazendo isso? Com certeza. Essa é uma grande sacada no sentido de desafiar o vendedor, sabe? O profissional que está atendendo o agricultor no campo. Porque, assim, eu já fui para o campo, né? Para acompanhar times de vendas e o profissional que estava atendendo o cliente não sabia no detalhe sobre o próprio portfólio. Então, como que ele vai ter assertividade no posicionamento? Como que ele vai ter um planejamento estratégico se ele não conhece sobre cultura,
sobre portfólio e principalmente sobre o ambiente de produção, né? Aí trazendo assim para o aspecto técnico comercial. E aí, Renato, tem uma fala sua que eu gosto muito e que super cabe aqui dentro desse assunto, é sobre a jornada do cliente, né? Então, assim, como conhecer a jornada do cliente influencia na assertividade desse planejamento estratégico. Não, perfeito. E até faz parte da interação, né? Você lembra que eu falei do IDIP, que é o identificar, que é o diferenciar, que é o interagir, o personalizar? O interagir são as interações. Quando eu vejo a jornada do cliente, né, o cliente tem 4 passos na jornada dele. Ele tem a fase de investigação, ele tem a fase de planejamento, ele tem a fase de uso e ele tem a fase de colheita. Nas nossas visitas, o quanto que nós estamos atendendo o cliente nessa jornada? Pô, por investigar, cara, ele está querendo saber o que ele vai plantar, que tipo de variedade que ele vai plantar, quando ele vai plantar, que você, pô, qual é o nosso papel nessa fase? Na fase de planejamento, ele está querendo comprar os insumos, na hora certa, querendo fazer a trava de custos. Quanto que nós estamos ajudando? Na fase de uso, cara, o que nós estamos indo lá fazer para ele? Pô, nós temos que ver se tem praga, se tem doença, se tem planta daninha, se o pulverizador dele está aplicando certo, se não está certo, se o rendimento das colheitadeiras dele, do maquinário dele está certo. Qual que é o nosso papel nisso? O que nós estamos trabalhando? E na fase de colheita, né? No nosso caso, a colheita pode ser de sucesso, mas também pelo risco da nossa atividade pode ser de fracasso. Qual que é o nosso papel quando a gente tem que celebrar? E qual que é o nosso papel quando a gente tem que ajudar o agricultor a lidar com uma safra frustrada? Então, entender isso faz parte das interações. Né? Quando eu trabalhava na distribuição, eu queria que meu time fizesse de 10 a 12 visitas por cliente. Né? Então, quando que ele ia fazer essa visita? E cada visita a gente tinha um roteiro, né? O que ele tem que fazer na fase do plantio, o que ele tem que fazer na fase do uso, o que ele tem que fazer na fase de investigação. Quantos de nós estão ajudando também o agrônomo a fazer isso, a planejar essas visitas? E hoje, né, Leonardo, pô, um cara velho que nem eu, né, de 30 anos, hoje é a hora que eu vejo as tecnologias de satélite, né, que você consegue ter um planejamento do mapa, você consegue saber onde estão suas propriedades, você consegue fazer a melhor rota, você consegue fazer um planejamento. Quantos de nós agrônomos estamos usando isso? Estamos usando essa tecnologia para ajudar nós a sermos mais solucionadores de problema, tradutores de tecnologia. Acho que é isso que eu espero um pouco do agrônomo. Acho que nós temos que elevar a barra, né, do nosso profissional, e elevar a barra passa por isso. Passa por ele, eu sempre falo, né, o agrônomo do futuro, ele tem que ser um cientista, ele tem que ser um gestor e ele tem que ser um tradutor de tecnologias. Se nós conseguirmos fazer isso no nosso meio, nós vamos elevar ainda mais a barra do nosso agro. Maravilha, Renato. Então, dentro desse contexto que a gente trouxe aqui do planejamento estratégico para o vendedor ter maior performance, a gente está num processo bem legal, né, trazendo profissionais de vendas para um processo, uma mentoria junto com a Illy Mentoring, né, superando metas. Então, esse é um momento aqui, Renato, que eu gostaria de te pedir para chamar, para convidar as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para vir para essa mentoria que ainda dá tempo de superar as metas neste ano, não é verdade, Renato? Não, legal. E nós estamos tendo grandes experiências, né, Leonardo, com mentorias, né? Nós estamos tendo um grupo fantástico, né, no Executivo e no Peregrino, que é muito mais voltado para a liderança, né, de como ser um líder de execução e, ao mesmo tempo, cuidar dos resultados, mas também cuidar das pessoas. E agora esse novo trabalho com a Illy Mentoring, né, junto com grandes craques aí do agro, como Rogério Biasotto, a Lília, né, a Cecília, a Áurea, toda gente de alto gabarito que contribuíram com tantos profissionais do agro. E nós vamos nesse de vendas, né, de como fazer não só o processo de vendas, mas entender muito quem que está do outro lado, né? Quem que é o agricultor, como que é a jornada dele,
que nós precisamos fazer para sermos esse gestor, esse cientista e esse tradutor de tecnologia. Então, conceitos novos numa profissão que é antiga. Né? Acho que esse é o nosso papel, né? De tentar mexer com a cabeça dos nossos mentorados para sermos cada vez mais um solucionador de problemas. Maravilha. Então, você, agroprotagonista que está nos ouvindo, nos assistindo, eu vou deixar o link na descrição para você saber mais sobre essa mentoria Superando Metas, fazer a sua sessão estratégica e vir com a gente nesse processo que vai ser fantástico, que vai te ajudar a superar suas metas nesse ano. Renato, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez aqui no AgroPro. É sempre uma grata satisfação trocar experiências contigo, né? E dividir com os agroprotagonistas aqui. Legal, Leonardo. Obrigado pela oportunidade, né? Como eu sempre falo, né? O homem tem que fazer 3 coisas na vida. Nós já fizemos, né? Que é fazer filhos, que você está aí a caminho dos seus, né? Plantar uma árvore e escrever um livro. Agora nós temos o 4º, né? Que é deixar gente melhor do que nós. Eu acho que com essas mentorias, com esses programas que nós estamos trabalhando, o grande objetivo é deixar a gente para o agro muito melhor do que nós fomos, né? Maravilha. Muito obrigado. Compartilhe esse episódio aqui com seus amigos, seus colegas, seus líderes, seus liderados, para a gente fazer esse movimento juntos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.